Imagine o seguinte: um homem sozinho no seu escritório, em pleno século XIV. A igreja mais poderosa do mundo acabou de emitir 5 bulas papais contra ele. Os bispos querem seu pescoço, o Papa quer que ele seja preso. E o que esse homem está fazendo? Orando e traduzindo a Bíblia. Esse homem se chama John Wycliffe, e ele foi chamado de a estrela da manhã da Reforma, um precursor de Lutero, de Calvino, de toda a Reforma protestante. Um homem que viveu mais de 150 anos antes de Martinho Lutero pregar qualquer coisa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre Wycliffe. O segredo da sua força não estava apenas na sua inteligência. Não estava na sua coragem diante dos reis e dos papas. O segredo estava na sua vida de oração. Uma vida de oração tão radical, tão bíblica, tão prática, que ela ainda tem o poder de transformar a sua vida hoje. Neste vídeo, você vai aprender sobre a vida de oração de John Wycliffe, extraídos de suas obras, de seus sermões e do testemunho dos que conviveram com ele. Fica até o final. John Wycliffe nasceu por volta de 1330 em Yorkshire, na Inglaterra. Estudou em Oxford, a universidade mais prestigiosa da Europa medieval, e tornou-se mestre em teologia e filosofia. Mas ele viveu num mundo brutal. A peste negra de 1348 matou quase 1/3 da população inglesa. Wycliffe sobreviveu. A morte ao redor dele não o paralisou. Aguçou nele uma urgência espiritual que nunca o abandonou. Uma faísca acendida em oração não se apaga com água. A oração nasce da palavra, e a palavra alimenta a oração. Se você quer entender Wycliffe, precisa entender uma coisa central na sua teologia e na sua vida espiritual. Para ele, a Bíblia e a oração eram inseparáveis. Não existe oração verdadeira sem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, lida com honestidade, sempre leva à oração. Em sua obra, De Veritate Sacrae Scripturae, que podemos traduzir como Sobre a Verdade das Sagradas Escrituras, Wycliffe escreveu que as Escrituras eram concebidas na mente de Deus antes da criação. Para ele, a Bíblia não era apenas um livro inspirado, era a voz viva e eterna de Deus, endereçada diretamente ao coração humano. Isso tinha uma implicação prática direta para a oração. Se você ora sem a palavra, você está falando para um Deus que você inventou. Se você lê a palavra sem orar, você está lendo sobre um Deus que você não conhece. Wycliffe era reconhecido em Oxford por ser um estudioso extraordinário, mas os que o conheciam de perto sabiam que seu estudo da Bíblia nunca era frio ou meramente acadêmico. Ele lia as Escrituras com os joelhos dobrados, ou pelo menos com o coração curvado diante de Deus. A fonte histórica de Wholesome Words, baseada em registros biográficos da época, descreve que Wycliffe trabalhou na tradução da Bíblia para o inglês, com oração e paciência, e que a palavra de Deus era preciosa para a sua própria alma. Ele entendia que o que havia sido uma bênção para ele poderia se tornar uma bênção para milhares. Pense nisso. Ele estava traduzindo a Bíblia em pleno risco de morte. E a força que o sustentava era a convicção de que aquelas palavras eram vivas, eram de Deus e eram para o povo. A prática que nasce deste princípio. Wycliffe não lia a Bíblia como literatura. Ele lia como correspondência divina. E respondia a essa correspondência em oração. Um modelo prático baseado neste princípio. Passo 1. Abra a Bíblia. Leia um trecho lentamente. Não para terminar o capítulo, mas para encontrar Deus no texto. Passo 2. Quando uma palavra, uma frase ou uma promessa tocar seu coração, pare. Dobre os joelhos, literal ou internamente, e ore a partir daquilo que você leu. Passo 3. Deixe que a oração seja uma resposta ao texto, não um monólogo sobre seus problemas. Uma conversa iniciada pela voz de Deus na palavra. Isso é o que os reformadores chamavam de lectio divina em seu sentido mais puro. Não como uma prática mística, mas como comunhão real com o Deus que fala através das Escrituras. Wycliffe dizia que a Bíblia era a autoridade suprema para todo crente, o padrão da fé e o fundamento para a reforma na vida religiosa, política e social. E se ela era o padrão da fé, ela também era o padrão da oração.
A pergunta que vai ficar com você: você tem orado a partir da palavra de Deus? Ou a Bíblia e sua vida de oração existem em mundos separados? A oração é o fundamento da pregação, não o contrário. Wycliffe disse uma coisa que pode parecer chocante para os padrões da igreja do século XIV e que ainda incomoda muita gente hoje. Preaching the gospel exceeds prayer and administration of the sacraments to an infinite degree. Was John Wycliffe. Pregar o evangelho excede a oração e a administração dos sacramentos em grau infinito. Espera, Wycliffe estava dizendo que pregar é mais importante que orar? Não. Não se você ler a frase no contexto de toda a sua teologia e prática espiritual. Wycliffe estava atacando a igreja medieval que havia transformado os sacramentos em ritualismo vazio e a oração em repetições mecânicas sem transformação real. Ele dizia: se a sua oração não resultar em vida transformada e anúncio do evangelho, ela não está funcionando. Para Wycliffe, a oração verdadeira sempre leva à ação. A oração verdadeira sempre leva à proclamação. Ele fundou um movimento de pregadores itinerantes chamados Lollards, nome que seus inimigos lhes deram, significando murmuradores. Mas o que seus adversários chamavam de murmurar, Wycliffe chamava de orar e pregar. As instruções que ele dava a esses pregadores eram claras. Segundo o C.S. Lewis Institute, baseado em fontes históricas primárias, ele ordenava: vá e pregue. É o trabalho mais sublime. Mas não imite os padres que, depois do sermão, sentam-se na taverna ou à mesa de jogos. Depois que o seu sermão terminar, visite os doentes, os idosos, os pobres, os cegos e os aleijados e socorra-os. Veja a ordem: pregar, depois servir. Mas o que vinha antes do sermão? A oração. Os biógrafos de Wycliffe são unânimes. Ele era um homem que orava antes de escrever, orava antes de pregar e orava enquanto trabalhava. O biógrafo G. W. Parker o descreveu assim: em insight, vívido, em vida, santo, em pregação, fervoroso, em organização e trabalhos, incansável. Santo vem antes de fervoroso. A vida santa, cultivada na oração, era o fundamento da pregação poderosa. O perigo do ministério sem oração. Wycliffe criticava ferozmente os sacerdotes da sua época, que eram, como ele escreveu, tão ocupados em coração com os assuntos mundanos, que nenhum hábito de orar, de reflexão sobre as coisas celestiais, pode ser mantido entre eles. Essa crítica é devastadoramente atual. Quantos líderes cristãos de hoje estão tão ocupados com o trabalho para Deus que esqueceram de estar com Deus? Wycliffe viu esse perigo 650 anos atrás. A prática que nasce deste princípio, antes de qualquer atividade ministerial, antes de ensinar, pregar, liderar, aconselhar, pare e ore, não como ritual, como dependência real. A pergunta não é: você tem tempo para orar antes de servir? A pergunta é: você quer servir com o seu poder ou com o poder de Deus? A resposta a essa pergunta determina se você vai orar ou não. Princípio 3. A oração é um ato de resistência espiritual e política. Em 1378, 5 bulas papais foram emitidas contra John Wycliffe. O Papa Gregório XI exigia sua prisão. Os bispos ingleses estavam com o Papa. O cerco estava se fechando. E Wycliffe? Ele foi para Lutterworth, um pequeno vilarejo em Leicestershire, e continuou a orar, escrever e pregar. Isso não era ingenuidade, era resistência. Para Wycliffe, orar num contexto de perseguição era um ato político tanto quanto espiritual. Porque orar era afirmar: a autoridade suprema não está em Roma, não está no palácio do bispo, está em Deus. Sua teologia era clara. Jesus Cristo é o único cabeça da igreja, não o Papa, não os bispos. Cristo. Em seu tratado de Eclesia, sobre a igreja, ele argumentava que a igreja verdadeira era formada pelos predestinados, pelo corpo de Cristo, não pela hierarquia visível em Roma. A autoridade de Deus, acessada diretamente pelo crente em oração e pela palavra, era superior a qualquer decreto eclesiástico.
Isso era explosivo em 1378 e continuou explosivo depois de sua morte. A oração como desobediência santa. Quando o Papa ordenou que ninguém lesse os escritos de Wycliffe, os Lollards copiavam esses textos à mão e os distribuíam secretamente pela Inglaterra. Quando as autoridades eclesiásticas proibiam pregações não autorizadas, os pregadores de Wycliffe iam de aldeia em aldeia, de joelhos à noite, de pé de manhã. A oração sustentava a resistência, e a resistência alimentava a oração. O historiador Herbert Workman, em sua obra biográfica clássica sobre Wycliffe, descreveu como os seguidores do reformador viviam na presença de Deus de tal maneira que nenhuma pressão externa conseguia silenciá-los completamente. O que isso significa para você? Você não vive no século XIV. Provavelmente ninguém vai emitir uma bula papal contra você. Mas você vive num mundo que também tenta silenciar a voz de Deus, não com decretos, mas com distrações. Não com prisões, mas com uma agenda tão cheia que nunca sobra tempo para orar. A resistência espiritual começa com a oração. Cada vez que você escolhe sentar em silêncio diante de Deus, quando o mundo grita para que você role mais uma vez a tela do celular, assista mais um episódio, trabalhe mais uma hora, você está fazendo o que Wycliffe fazia, afirmando que a autoridade de Deus é maior que qualquer pressão externa. A pergunta incômoda: o que está tentando silenciar a sua vida de oração hoje? E você vai deixar? A oração verdadeira é adoração em espírito e em verdade, não ritualismo vazio. Uma das críticas mais ousadas que Wycliffe fez à igreja medieval foi sobre a natureza da oração em si. A igreja do século XIV estava saturada de rituais. Havia orações em latim que o povo comum não entendia. Havia indulgências. Você pagava dinheiro e seus pecados eram perdoados. Havia peregrinações a santuários, veneração de relíquias, confissões obrigatórias a um padre. Wycliffe denunciou tudo isso como a inutilidade do mero cerimonial. Para ele, a oração verdadeira não era uma transação religiosa. Não era um ritual que funcionava independentemente do coração. Era um encontro pessoal e real com o Deus vivo. Ele se ancorava em João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para Wycliffe, essa frase de Jesus era o critério absoluto de toda a vida espiritual. A pergunta não era: você cumpriu o ritual? A pergunta era: você encontrou Deus? Em sua crítica às orações aos santos, às peregrinações e ao culto a relíquias, Wycliffe não estava sendo apenas um reformador teológico. Estava defendendo algo profundamente pastoral: o direito do crente comum de se aproximar diretamente de Deus sem intermediários humanos. Isso era revolucionário. A teologia que transforma a oração. Wycliffe entendia que Cristo, e somente Cristo, é o mediador entre Deus e os homens, baseado em 1 Timóteo 2:5. Isso significava que todo cristão tinha acesso direto ao Pai. Não era necessário pagar pelo acesso. Não era necessário um sacerdote como intermediário. Não era necessário uma fórmula mágica. Era necessário um coração sincero, uma fé genuína e uma disposição de encontrar o Deus que já estava pronto para ouvir. O perigo do ritualismo moderno. Antes de você achar que este problema ficou no passado, pense: você já orou mecanicamente, cumprindo um tempo diário de oração, sem realmente falar com ninguém? Você já leu um devocional, marcou o dia no aplicativo e sentiu que fez sua parte, mas saiu do momento sem ter realmente encontrado Deus? Você já pediu a mesma coisa de joelhos, com as mesmas palavras, da mesma maneira, por anos, sem nenhuma expectativa real de que Deus vai responder? Isso é ritualismo. E Wycliffe estava em guerra contra o ritualismo, não porque a disciplina seja errada, mas porque a disciplina sem encontro é espiritualidade morta. A prática que nasce deste princípio. Da próxima vez que você orar, faça uma só pergunta antes de começar: estou falando com Deus ou estou cumprindo um dever para Deus? A resposta vai mudar tudo no que vem a seguir.
A oração sustenta o trabalho mais difícil, até o impossível. Traduzir a Bíblia inteira do latim para o inglês médio, sem computadores, sem dicionários modernos, sem ajuda governamental, sem patrocínio institucional, sob ameaça constante de perseguição. É uma das façanhas mais extraordinárias da história cristã. E John Wycliffe fez isso. Bem, ele liderou o processo, junto com Nicholas Herford e, posteriormente, John Purvey, que revisou a tradução. Mas a força motriz intelectual e espiritual era Wycliffe. O que o sustentou? Segundo a fonte biográfica de Wholesome Words, baseada em registros históricos da época, Wycliffe trabalhou com oração e paciência, e, enquanto ia adiante, encontrava instrução e conforto para si mesmo, enquanto provia para o bem espiritual dos outros. Esta é uma das afirmações mais belas e mais práticas sobre a vida de oração de Wycliffe. A oração não era apenas o ponto de partida do trabalho, era o combustível que o mantinha em movimento. Enquanto ele traduzia, enquanto ele lutava com textos difíceis, enquanto ele buscava as palavras certas em inglês para conceitos que nunca tinham sido expressos naquela língua, ele estava em comunhão com o Deus cujas palavras ele estava traduzindo. Isso não era eficiência, era dependência. O paradoxo do trabalho cristão. Existe um paradoxo que poucos crentes entendem. Quanto mais difícil o trabalho que Deus te chamou para fazer, mais oração esse trabalho exige, não menos. A tendência natural é inversa. Quanto mais trabalho, menos tempo para orar. O projeto cresce, o prazo aperta, as demandas aumentam, e a oração é a primeira coisa que vai para o banco. Wycliffe não tinha menos trabalho que você, tinha infinitamente mais, e orava proporcionalmente. A razão é simples, ele entendeu que o trabalho que Deus ordena, Deus sustenta, mas a condição para essa sustentação é a dependência cultivada na oração. Um dado histórico que vai te impressionar. Wycliffe sofreu um primeiro derrame em 1382. Seus inimigos, achando que Deus o havia punido, enviaram 4 frades para exigir sua retratação. Do seu leito de doença, Wycliffe respondeu com uma declaração que ficou para a história. Ele se levantou, olhou nos olhos dos emissários e disse que ainda viveria para acusar os frades. E viveu. E escreveu mais. E orou mais. Seu último trabalho, o Opus Evangelicum, foi encontrado inacabado após seu segundo derrame, em 28 de dezembro de 1384. Ele morreu 3 dias depois. Morreu trabalhando. Mas morreu em paz, porque havia aprendido que a oração sustenta até o último fôlego. A pergunta para a sua vida hoje: qual é o trabalho impossível ao qual Deus te chamou? Aquele que você sabe que não consegue fazer com sua própria força, e você tem orado na medida desse impossível? A oração forma o caráter, e o caráter fala mais alto que os argumentos. Há um testemunho histórico sobre John Wycliffe que muitos ignoram, mas que é talvez o mais poderoso de todos. Em 1407, um homem chamado William Thorpe, em um documento chamado The Testimony of William Thorpe, possivelmente apócrifo, mas muito citado pelos historiadores, descreveu Wycliffe como alguém de caminho imatulável de vida e registrou que ele era afetuosamente amado pelas pessoas de alta posição, que frequentemente conviviam com ele, anotavam seus ensinamentos e se apegavam a ele. Observe. Não foram apenas os seus argumentos que conquistaram seguidores, foi o seu caráter. Em um tempo em que a corrupção clerical era generalizada, quando bispos aceitavam subornos, quando padres compravam posições eclesiásticas pela prática da simonia, quando o papado estava dividido entre 2 papas guerreando entre si, Wycliffe se destacava pela sua integridade. O historiador da Guilda dos Escritores Batistas registrou que, quando outros bispos aceitavam subornos, Wycliffe manteve sua integridade e não se deixou comprar. Isso não era apenas força de vontade. Era o fruto de uma vida de oração. Por que a oração forma o caráter? Existe uma dinâmica espiritual poderosa que acontece quando uma pessoa ora genuinamente ao longo de anos. Ela começa a ver a si mesma como Deus a vê, não de forma depreciativa, mas com clareza. A oração honesta não é apenas pedir coisas a Deus,
É ficar em silêncio suficiente para ouvir o que Deus pensa sobre você, sobre suas motivações, sobre seus compromissos, sobre a distância entre o que você diz que crê e o que você realmente faz. Essa espécie de autoconhecimento espiritual, cultivado na oração, é o que forma pessoas de caráter inabalável. Wycliffe não era famoso porque era inteligente. Havia muitas pessoas inteligentes em Oxford. Ele era famoso porque era confiável. E a confiabilidade é sempre o fruto de uma vida interior trabalhada. A contradição que destrói testemunhos. A maior contradição do cristão moderno é esta. Ele quer influenciar o mundo com palavras, mas negligencia a vida interior que dá poder às palavras. Wycliffe entendia que seus argumentos teológicos contra Roma seriam vazios se sua vida não os corroborasse. Por isso orava. Por isso visitava os pobres com a Bíblia sob o braço. Por isso não aceitava subornos quando todos os outros aceitavam. Os registros históricos descrevem que Wycliffe era frequentemente visto caminhando pelas aldeias ao redor de Lutterworth, com uma porção de sua Bíblia escrita à mão sob o braço e o cajado na mão, visitando casa por casa. As mansões dos nobres, as casas dos agricultores, as cabanas dos trabalhadores rurais, todos recebiam igualmente a visita pastoral de Wycliffe. Isso não era marketing, era oração com pernas. A prática que nasce deste princípio. Pergunte-se honestamente, se as pessoas que me conhecem mais de perto, minha família, meus amigos próximos, meus colegas de trabalho, tivessem que descrever meu caráter, o que elas diriam? Há consistência entre o que você ora e o que você vive? Se não, então a oração pode estar faltando, ou pode estar acontecendo, mas de forma superficial demais para transformar o caráter. A boa notícia é que o caráter pode ser formado, começando amanhã cedo. A oração é mais poderosa do que a morte. Ela continua além de você. Em 1415, 31 anos após a morte de John Wycliffe, o Concílio de Constança o declarou herege. Ordenaram que seus livros fossem queimados e seus ossos desenterrados. Em 1428, 44 anos após sua morte, as ordens foram cumpridas. Seus restos mortais foram exumados, queimados, e as cinzas jogadas no rio Swift. Parecia o fim definitivo de Wycliffe. Mas então aconteceu algo que nenhum bispo, nenhum papa, nenhum concílio havia previsto. As cinzas de Wycliffe chegaram ao mar, e do mar ao oceano, e do oceano ao mundo inteiro. Um biógrafo posterior disse que o rio Swift carregou as cinzas até o Avon até o Severn até o mar, e o mar ao oceano, assim espalhando seus princípios ao mundo inteiro. Essa frase, frequentemente atribuída a Thomas Fuller, o historiador eclesiástico do século XVII, é uma das imagens mais poderosas da história cristã. O que os homens tentaram apagar, Deus espalhou. A herança da oração que persiste. Jan Hus, na Boêmia, leu os escritos de Wycliffe e foi transformado, pregou as mesmas verdades. Foi queimado vivo em 1415. Mas antes de morrer, disse: "Hoje queimam um ganso." Hus significa ganso em tcheco, mas virá um cisne que não conseguirão queimar. O cisne era Martinho Lutero. E Lutero chegou. A oração de Wycliffe, a vida de oração de um homem em Lutterworth, no século XIV, pregando em inglês médio para aldeias pobres, reverberou por séculos. Chegou até Lutero, chegou até Calvino, chegou até a Reforma Inglesa, chegou até a fundação do mundo ocidental moderno e do protestantismo global. Uma vida de oração genuína nunca morre com o corpo do orador. O que isso significa para você? Você provavelmente não vai fundar um movimento que vai transformar a Europa, mas você vai deixar uma herança. Cada filho que vê seus pais orarem vai aprender que a oração é real. Cada amigo que você interceder em oração pode ser transformado por aquela intercessão, sem nunca saber que você orou por ele. Cada decisão que você tomar de joelhos pode mudar o rumo de uma família, de uma geração, de uma comunidade. A oração é o investimento com o maior retorno eterno que existe. Wycliffe orou, e a Europa foi mudada. Você vai orar,
E o que vai ser mudado? O princípio mais radical de todos. O princípio 7 de Wycliffe é este: ore como se sua vida de oração fosse um legado, não apenas uma disciplina. Não ore apenas para resolver seus problemas de hoje. Ore pensando em quem você está formando ao seu redor. Ore pensando nos filhos dos seus filhos. Ore como quem planta uma árvore a cuja sombra não vai sentar. Porque a oração verdadeira sempre ultrapassa o orante. Antes do encerramento, precisamos ser honestos sobre alguns perigos reais. Você pode admirar Wycliffe e ainda assim nunca orar como ele. É fácil assistir a um vídeo sobre um reformador histórico e sair inspirado por 5 minutos. É difícil acordar amanhã às 6 AM e ficar em silêncio diante de Deus. A distância entre a admiração e a prática é onde a maioria das pessoas vive e morre espiritualmente. Pergunta provocativa: o que você vai fazer diferente amanhã de manhã por causa do que assistiu hoje? Você pode usar a teologia de Wycliffe para criticar a igreja e esquecer de viver o que ele pregava. Wycliffe era um reformador, mas ele reformava começando por si mesmo. Não era apenas um crítico, era um exemplo. Há uma diferença entre pessoas que usam a teologia da reforma para se sentir superiores e pessoas que a usam para se dobrar com mais humildade diante de Deus. Pergunta provocativa: a sua teologia te tornou mais humilde ou mais arrogante? Você pode ter uma vida de oração disciplinada que nunca toca o coração de Deus. Wycliffe combatia o ritualismo, e o ritualismo pode acontecer em qualquer tradição: católica, protestante, evangélica, carismática. O ritualismo é qualquer oração que cumpre uma forma sem buscar uma face. Pergunta provocativa: quando foi a última vez que você saiu de um tempo de oração diferente de como entrou? Se a sua vida de oração não está mudando você, provavelmente não está mudando nada mais. A oração verdadeira transforma o orante primeiro. Se você está orando há anos e ainda tem o mesmo caráter, as mesmas reações, os mesmos medos, a mesma falta de amor, algo está errado. Não com Deus, com o tipo de oração que você está praticando. Pergunta final: a sua oração é uma conversa com o Deus vivo ou uma performance para um Deus distante? Ele foi pároco em Lutterworth, Leicestershire, onde viveu seus últimos e mais produtivos anos. Foi banido de Oxford em 1381 e, em vez de recuar, escreveu mais, pregou mais, orou mais. Seus inimigos tentaram silenciá-lo. Ele respondeu com os joelhos dobrados. John Wycliffe morreu enquanto celebrava a missa em Lutterworth, em 28 de dezembro de 1384. Sofreu um segundo derrame durante o ofício. 3 dias depois, partiu. Wycliffe foi tão ameaçador para o establishment religioso que, 44 anos depois de sua morte, o Concílio de Constança o declarou herege. Mandaram desenterrar seus ossos, queimá-los e jogar as cinzas no rio Swift. Mas já era tarde demais. Suas ideias já haviam alcançado Jan Hus na Boêmia e depois Martinho Lutero na Alemanha. Ele deixou uma Bíblia em inglês. Ele deixou pregadores espalhados pela Inglaterra. Ele deixou ideias que chegaram à Boêmia, à Alemanha, ao mundo. E ele deixou este exemplo. É possível viver em oração no meio da tormenta mais violenta e a tormenta não vencer. Você não precisa ser John Wycliffe, mas você pode viver com a mesma convicção que ele viveu. Que Deus ouve, que a palavra é viva, que a oração muda tudo, começando por você. Se este vídeo te tocou, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a levar este conteúdo a mais pessoas que precisam ouvir. Inscreve-se no canal se ainda não fez isso. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Compartilha com alguém que você sabe que está lutando na vida de oração. Às vezes, o que a pessoa precisa não é de mais um conselho. É de um exemplo histórico que prove que é possível. E comenta aqui embaixo: o que na vida de Wycliffe mais te desafiou hoje? Eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo. E que Deus te encontre em uma vida de oração.